O Supremo Tribunal Federal formou maioria para impedir que o governo produza relatórios para investigar opositores. O Ministério da Justiça é acusado de produzir um dossiê com informações de quase 600 servidores públicos. O governo se defendeu. Disse que não se tratava de um dossiê e que usou apenas informações que estavam ali nas redes sociais. O tema de hoje é: o governo deve fazer dossiês para investigar opositores? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Hoje começamos com você. Suas primeiras considerações, Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Na minha fala inicial de 5 de agosto, logo quando veio a público o escândalo dos dossiês antifascistas, eu trouxe uma breve explanação sobre o SNI, o Sistema Nacional de Informação, criado sob a égide da ditadura militar e que se tornaria uma das maiores máquinas de perseguição política do país. Eu mostrei que a elaboração desses dossiês ou relatórios sobre antifascistas, chamem como quiser, era muito parecido com os relatórios produzidos pelo SNI, pois catalogavam cidadãos por suas opiniões políticas e ideológicas. Eu defendi a investigação profunda dessas ações de nítido desvio de finalidade da atividade de inteligência, já que o Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN, tem como objetivo a preservação da soberania nacional, a defesa do Estado democrático de direito e a dignidade da pessoa humana. Eu defendi que se identificassem os responsáveis pela elaboração do relatório e que se apurasse desde quando vinha sendo produzida essa aberração política, se desde a gestão do ministro anterior, o senhor Sérgio Moro, ou somente na gestão do agora ministro André Mendonça. Hoje o Supremo Tribunal Federal terminou de julgar a medida cautelar na DPF proposta pela Rede Sustentabilidade. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a liminar, determinando a suspensão da produção e disseminação de dossiês ou relatórios sobre os antifascistas ou que visassem o constrangimento ilegal de qualquer cidadão. Por ser apenas uma fase liminar, não concederam o pedido que determinava a investigação do ministro da Justiça e de seus subordinados, asseverando, marcando que esse pedido seria apreciado mais para frente, que ainda era cedo para se julgar isso. Eu acompanhei ao vivo os votos e eu confesso que eu fiquei bastante feliz de perceber que a minha fala anterior refletia o entendimento da maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal. Eu fiquei feliz não apenas porque eu percebi que meus anos de estudo sobre direito constitucional e teoria do Estado tinham valido a pena, mas também porque eu pude constatar que nosso estágio da civilização não regrediu, apesar de todas as tentativas nesse sentido. Quase a totalidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal trouxe a lembrança dos sistemas de informação da ditadura, que criavam relatórios ou dossiês de inteligência com base em orientação política e ideológica. Quase a totalidade dos votos reafirma que esse tipo de ação é um desvio de finalidade dos órgãos de inteligência, que tem o objetivo de amealhar informações para prevenir ataques ao Estado e à sua população. Marca a atuação estatal indevida e a tentativa de criação de um sistema de vigilância. As decisões falam em constrangimento à liberdade de expressão e manifestação por conta de uma tentativa de perseguição. Faz comparações com o SNI e com o macartismo norte-americano. Reafirma que o sigilo desses relatórios não se aplica ao Poder Judiciário, que somente poderá, que sempre poderá, mediante uma decisão fundamentada, afastar o sigilo e solicitar informações de quaisquer dos órgãos da República. E, acima de tudo, reafirmaram a legitimidade e a legalidade dos movimentos antifascistas, que passaram a ser perseguidos sintomaticamente quando passaram a exercer oposição aos flertes totalitários do governo federal. Mas o mais significativo desse julgamento
é o que ficou constado nos votos do ministro Edson Fachin e do ministro Gilmar Mendes. Ambos afirmaram que receberam os relatórios e que mencionados documentos se iniciam com pedido de busca. Dá para entender que é um pedido de busca de informações, não é uma busca e apreensão. Elaborado no dia 24 de abril de 2020, uma data de distinta importância, já que foi aquele fatídico dia do último dia do senhor Sérgio Moro como titular do Ministério da Justiça. Muita gente deve lembrar, quase todo mundo deve lembrar desse dia. A data de início desse relatório, por certo, não exime completamente o atual ministro de responsabilidades decorrentes da elaboração desse instrumento de perseguição política e ideológica. No entanto, ele arrasta o ex-juiz e ex-ministro para o centro de mais um escândalo criminal desse governo. De fato, o STF entendeu que ainda não é a hora de se determinar a investigação dos responsáveis pelos eventuais crimes cometidos. Mas a leitura dos votos deixa claro que essa hora vai chegar. E, novamente, Sérgio Moro deverá prestar contas à Justiça e que a ele, nesse momento, sejam garantidos os direitos à presunção da inocência, ao devido processo legal, ao contraditório e, principalmente, à imparcialidade da jurisdição. Direito que ele negou sistematicamente aos seus jurisdicionados enquanto juiz. Eu espero, pelo bem da democracia, pelo bem do Estado de Direito, pelo bem da nação, que a ele sejam garantidos todos esses direitos. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, o tema de hoje, como destacou o Dr. Bruno, ele é muito similar ao de 2 semanas atrás, mais precisamente ao tema de 5 de agosto. Naquela ocasião, a pergunta era: a Secretaria de Inteligência deve fazer dossiê para investigar funcionário público? Hoje, a pergunta é: o governo deve fazer dossiês para investigar opositores? Eu já peço aqui desculpas à audiência da CNN, porque diante de questionamentos tão parecidos, é um desafio não ser um pouco repetitivo nos argumentos. E falando em repetição, é incrível como o debate público permanece contaminado por aquela mesma confusão conceitual que eu já havia denunciado na nossa primeira discussão sobre esse tema. Atribui-se a Goebbels, o ministro da propaganda nazista, aquela máxima de que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Pode até ser, mas eu vou repetir a verdade todas as vezes que eu for confrontado com a mentira, especialmente quando se tratar de matéria de fato e não de interpretação. Portanto, pela enésima vez, não se trata de dossiê, se trata de relatório. Não se trata de investigação, mas de reunião de informações de domínio público, e não se trata de antifascistas opositores do governo, mas de servidores que potencialmente endossam a violência como uma ferramenta política legítima. Isso assusta, porque 579 dos servidores listados são policiais ou profissionais da segurança pública, gente com porte de arma, gente com treinamento para uso de força, gente escalada para acompanhar e para conter manifestações. A reportagem do Grupo Folha, que vazou informações sigilosas, dizia o seguinte: o Ministério produziu um dossiê com nomes e, em alguns casos, fotografias e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas. Isso foi no dia 24 de julho. Já na matéria de hoje, 20 de agosto, que foi publicada com maior rigor técnico, na seção especializada em justiça, a mesma Folha de São Paulo não usa nenhuma vez o termo dossiê. Tanto que o título da matéria é o seguinte: STF forma maioria para suspender produção de relatórios do governo. E os magistrados da corte sabem muito bem disso. Tanto que o ministro Alexandre de Moraes afirmou categoricamente no seu voto que, aspas, o relatório é precário e mais parece um clipping jornalístico. É uma descrição muito similar à que eu ofereci ao espectador na semana retrasada. Afinal, um documento com muitos nomes, algumas fotos e endereços de rede social está mais para uma lista de contatos do que para um dossiê. Mesmo assim, diante de todas as evidências de que não se trata de um dossiê, de que não se trata de uma investigação, de que não se trata de uma perseguição política e sob forte objeção do Ministério Público, mesmo assim, o STF determinou a suspensão da produção de relatórios e a proibição do monitoramento de cidadãos com base em suas, aspas, escolhas pessoais e políticas, que é uma expressão bem genérica e bem elástica, bem ao gosto do Supremo. Agora, nós temos um sistema de inteligência engessado, que não pode prover às autoridades públicas informações sobre riscos à segurança. E esse passe livre
que se aplica sim a manifestantes antifascistas armados até os dentes, também vale para black blocs, também vale para movimentos que violam a propriedade privada e para militantes radicais, como um Adélio Bispo da vida. E aqui uma ressalva importante: qualquer pessoa razoável é contra o monitoramento de um cidadão por motivo político, mas a partir do momento que a violência passa a fazer parte do repertório ideológico de uma pessoa, a coisa muda de figura, porque essa pessoa se torna um risco à sociedade e à democracia. O que assusta ainda mais é que já não é a primeira vez que o STF oferece uma proteção legal indevida a indivíduos monitorados, suspeitos ou criminosos por razões políticas. Em 2019, numa decisão monocrática como plantonista, o presidente do Supremo, o senhor Dias Toffoli, determinou a suspensão de todas as investigações motivadas pelos relatórios de inteligência do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Como consequência, centenas de crimes do colarinho branco tiveram a sua apuração atrasada durante meses, até que o plenário do STF confirmasse a legalidade do compartilhamento de dados e relatórios entre Ministério Público, Receita Federal e COAF, à época rebatizado de UIF, Unidade de Inteligência Financeira. E nesse caso da CEOP, que é a Secretaria de Operações Integradas, subordinada ao Ministério da Justiça, nós temos uma situação análoga à do COAF. Um órgão de inteligência inerte, produzindo relatórios de natureza não investigativa e remetendo essas informações às autoridades competentes para que elas eventualmente adotem as providências cabíveis. E para fechar, eu faço questão de dizer em alto e bom som uma constatação que salta aos olhos de qualquer pessoa com o mínimo de senso republicano e de estima pela democracia. O único órgão da estrutura federal que atualmente persegue seus opositores se chama Supremo Tribunal Federal. Eu vou repetir, o único órgão da estrutura federal que atualmente persegue seus opositores se chama STF e faz isso por meio daquele vergonhoso inquérito das fake news, um processo arbitrário, inconstitucional, instaurado de forma ilegal e viciada, cujos autos são omitidos das partes investigadas e dos seus advogados e que propositalmente mistura tipos penais com críticas que são protegidas pela liberdade de expressão. Aí sim nós podemos falar em dossiê. Aí sim a gente pode falar em investigação de opositores. Aí sim se pode falar em real perseguição política. Mas o STF parece operar na lógica daquele conselho atribuído a Lenin. Acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é.